Oi gente, aqui é a Rei e hoje eu vim conversar com vocês sobre Os Ovos Azuis da Serpente, do autor Roberto Marco. O autor me convidou então para ler o livro dele e vim aqui comentar com vocês o que eu achei acerca da história, e eu devo dizer que eu fiquei bastante surpresa e muito intrigada conforme eu fui lendo a história. Bom, esse livro começa apresentando pra gente uma personagem, que é a Beija-Flor, porém ao longo do livro a gente vai encontrar, conhecer outros 3 personagens, somando então 4 personagens que vão compor a história, os personagens principais. Todos esses 4 personagens são moradores do Parque dos Pardais, que é um prédiozinho ali de apartamentos, Então esses 4 moradores moram nesse edifício. Em algum momento aqui da história o autor vai então explicar pra gente qual o contexto desse edifício e como que esses 4 moradores estão dispostos ali, entre os 6 apartamentos desse prédio. Assim, então a gente vai conhecer esses 4 moradores, o passado deles, o que eles passaram, em algum momento na infância, ali no momento do crescimento deles, E também a gente vai ser apresentado a forma como eles vivem atualmente naquele edifício, Como que rolam as intrigas, como que tem seus moradores ali no edifício que são meio obscuros, que as pessoas não conhecem 100%, nem mesmo o próprio zelador ali do edifício, enfim. Essas situações, essas características desses personagens dentro do edifício vão sendo passadas pra gente. A gente conhece então todos eles desde os seus momentos lá de infância, e também a gente vai conhecer alguns momentos meio que de trauma na vida desses personagens, que vai ajudar a gente a construir a ideia desses personagens de fato. Só que ao longo do livro o autor vai mostrando pra gente como esses personagens podem estar mais conectados do que eles mesmos imaginam, porque eles mesmos ali dentro do edifício têm as suas inimizades, eu diria assim, seus modos de viver todos únicos. Porém, o autor vai narrando a história aos poucos, de modo a construir na nossa cabeça essa ideia de como que eles estão, de certa forma, mais conectados do que eles mesmos imaginam, e até mesmo do que o próprio leitor imagina, porque ao longo da leitura desse livro eu percebi que é um livro que você precisa ler com um certo grau de atenção pra você pegar, o que o autor tá querendo te jogar ali, o que ele tá jogando na história pra você pescar e entender dessa história. E eu achei muito inteligente toda essa sacada. Chega aqui no final do livro, então a gente vai ter um assassinato de um desses moradores, e é bem nesse momento aqui no finzinho do livro que toda a história vai, se encaixar. Tudo vai fazer sentido. Se você estava achando que estava entendendo a história até então e aquilo se concretiza, você tem aquele alívio, que foi o meu caso. Fiquei aliviada de ter entendido corretamente, de ter feito as minhas conexões. Inclusive, foi um livro que ao longo da leitura, eu não vou achar aqui, mas ao longo da leitura eu fui grifando com marca-texto todas as partes, que eu achava que tinham certa conexão entre personagens diferentes. Então, foi um exercício muito de lógica, de dedução do que estava acontecendo na história. E eu não sei dizer muito bem como me sentir nesse papel, de ler e tentar decifrar a história desses personagens, porque parece que, nesse romance, que é uma espécie de thriller policial e thriller psicológico, você, quando vai montando quebra-cabeça a história de todos esses personagens, você vai fazendo a ligação de tudo isso na sua cabeça. Parece, de certa forma, que o autor tá te dando as pistas pra que você desvende o caso, E foi meio que assim que eu me senti ao longo de toda a história. Então eu fui grifando ali as partes que eu achava mais importantes, que eu achava que tinha conexão entre os personagens, e eu fui montando na minha cabeça as minhas suposições. Tinha alguns momentos ali que eu achava que eu não estava certa, que eu não podia estar certa, porque tinha algumas coisas que se divergiam, Mas no final da história, como eu falei, a gente descobre então qual é a real ligação entre esses 4 personagens. E eu tinha acertado, no fim das contas. Eu fiquei muito feliz porque, eu acho que o meu papel foi cumprido de detetive nessa história, mas eu fiquei muito, surpresa, porque é uma história muito inteligente. O autor tem uma narrativa bastante rica em vocabulário, também em certos momentos bastante densa, mas que nunca, em momento nenhum, deixou de me prender na história, de me fazer me questionar o que estava acontecendo ali de verdade, Será que eu estava certa? Será que aquilo que eu estava pensando é realmente o que está acontecendo? Então, foi muito, uma experiência muito rica, muito engrandecedora, eu diria. E chegar no final do livro e descobrir ali que eu tinha acertado e ficar, surpresa de pensar, caramba, a minha imaginação estava certa no fim das contas, com essa coisa que, foi de certa forma um tanto absurda. Então vocês vão ter que ler para poder saber o que é. Mas, nossa, eu fiquei muito surpresa com esse livro. Tinha, ali em seus momentos, quando ele tá explicando sobre os personagens e tal, seus momentos de, uma leitura mais lenta, um pouco enfadonha, eu diria. Porém, conforme o livro vai pegando ritmo e os acontecimentos vão vindo um atrás do outro, e você vai fazendo essa construção, e no fim das contas você tem ali esse clímax, com um acerto de contas, eu diria assim,
faz tudo valer a pena. Foi uma leitura muito agradável, eu adorei ter feito essa leitura. Agradeço ao autor por ter entrado em contato comigo, porque sinceramente eu acho que se ele não tivesse entrado em contato comigo, muito dificilmente eu teria a minha própria, vontade de ir atrás do livro e procurar, mesmo porque eu nem conhecia ainda. Então tô fazendo aqui o meu papel, né, de vir conversar com vocês sobre esse livro, falar com vocês sobre o que se trata essa história, recomendar pra vocês, que daí caso vocês que me acompanham e já meio que de certa forma confiam no meu gosto, nas minhas indicações, possam ir atrás. Vou deixar aqui embaixo os links pra vocês acessarem, enfim, links do autor, links do livro mesmo, pra vocês acessarem e então adquirirem o livro caso tenham ficado interessados e fazerem essa leitura, porque eu recomendo muito, assim, vai passar muito rápido e vocês vão ficar super surpresos, prometo. Bom pessoal, então esse era o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Comenta aqui embaixo o que você achou do livro, quais são as suas expectativas para essa história, caso você tenha ficado com vontade de ler. Se você é novo, aproveita para já se inscrever no canal e ficar por dentro das próximas novidades. E se você ainda não deixou o seu curtir, aproveita para dar aquele like aqui no vídeo, que ajuda muito na divulgação do canal. E é isso então, gente, se vê no próximo vídeo. Um beijo e até lá. Tchau, tchau!